Que a graça, a paz e o conhecimento de Cristo Jesus nos sejam multiplicados nessa noite. Que a Eterna abençoe a vida de cada um que está entrando nesse podcast. Que o Senhor Jesus esteja abençoando a vida de cada um, o lar de cada um, em nome de Jesus. Que Ele possa falar com vocês, como já está falando conosco aqui. Estamos batendo um bate-papo aqui, os bastidores aqui. O Senhor já nos visitou nesse lugar, já encheu essa sala, que Ele esteja enchendo a sua vida também, a sua casa, em nome de Jesus. Eu peço que você esteja compartilhando também esse podcast, porque fazendo assim você nos ajuda a alcançar pessoas, almas, né? Esse é o intuito do nosso projeto, querido. É fazer Jesus conhecido, seu nome notório, né? E a pregação também do Evangelho. E também eu peço a você que esteja se inscrevendo no nosso canal, né? MP Podcast, e me ajudando a divulgar essa boa nova também. Porque estávamos conversando aqui também, parte do meu projeto é depois estar migrando para o YouTube, né? Então o Face está sendo apenas divulgação. Então se você não se inscrever lá, depois você vai perder os próximos podcasts. Amém? Então que o Senhor abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. E nessa noite eu estou aqui com uma irmã, que eu tive que fazer como Moisés, abrir o mar para poder ela vir nesse lugar. Irmã Andréia é uma pessoa muito querida para mim. Estamos juntos há o quê? 17 anos? Mais, né? Quase 20 anos já. Que nos conhecemos. Cara, é uma mulher cheia do Espírito Santo. E hoje eu vou tentar contê-la aqui, mas ela vai voltar para a gente estar conversando sobre batalha espiritual. É uma mulher que é muito usada, uma irmã que é muito usada nessa área. Mas batalha espiritual de verdade. Então a gente vai estar voltando aqui, ela vai estar voltando aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Mas nessa noite nós vamos falar um pouco sobre a obra de Jesus na vida dela. Né? Sobre o que Jesus fez, está fazendo e tem prometido de fazer na vida dela também. Então vai ser bênção, cara, vai ser bênção. Continue conosco aí, esteja divulgando aí, deixe comentário também, né? Isso também enriquece também o nosso momento aqui. Perguntas também, se você tiver perguntas, dúvidas, deixe aí, depois eu respondo. Amém? Vamos trabalhar junto aqui para que Cristo seja engrandecido. E aí, minha irmã, graça e paz, como é que você está? Graça e paz, estou bem, graças a Deus. Tem espaço para melhorar aí? Tem espaço para melhorar? Tem, sempre tem. Sempre tem mais espaço. Você é de que igreja, André? Sou da Igreja Metodista de Boa Esperança. Pastor? Rodrigo. Pastor Rodrigo. Abraço, Pastor Rodrigo, né? Pastor Rodriguinho. Aí também. Rodriguinho. Que o Senhor te abençoe. Eu chamo de Rodrigo porque, né, tem muita intimidade, mas eu cheguei numa igreja um dia, alguém me chamou de Pastor Marcelinho, eu achei estranho, né? Mas aceito, né? Aceito tudo. Então a gente vai compartilhar algumas coisas aqui hoje, mas é interessante, eu quero começar por aqui, André. Olha que coisa maravilhosa. Em João capítulo 1, o Evangelho segundo escreveu João capítulo 1, verso 43, olha que coisa curiosa. João vai relatar algo assim, ó. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para Galiléia, quando encontrou Filipe. E disse-lhe, segue-me. Olha, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe encontrou Natanael. E disse-lhe, encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem também escreveu os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Olha que coisa interessante, o texto começa falando assim, Jesus encontrou Filipe. Filipe encontrou Natanael. E Natanael disse assim, encontramos aquele, ou seja, encontramos Jesus. Então isso é interessante porque, né, a gente tem esse hábito de falar assim, encontrei Jesus, entreguei minha vida para Jesus. E é uma coisa que nós não sabemos onde tem começo e fim, porque o texto diz assim, Jesus encontrou Filipe. Filipe encontrou Natanael. E disse para Natanael que ele que encontrou o mestre. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, quando nós começamos na vida espiritual, na jornada espiritual, isso nós não sabemos quem começou. Né? É verdade. Se fui eu, se foi o Senhor, enfim, o que importa é que ele começou a boa obra e é fiel para terminar. É verdade. Então eu queria estar te passando a palavra, você está compartilhando, Andréia, quanto que foi esse desejo seu para a eternidade? Ou que te levou a buscar Jesus, ou, né, chamamos de igreja, buscar uma igreja, enfim, o que você sentiu? Foi uma experiência que você teve aparentemente contrária, um vazio, uma enfermidade, como foi? Assim, eu nasci, né, eu vim de um lar evangélico, fui criada num lar evangélico, minha mãe, ela era evangélica, ela era da Igreja Metodista Wesleyana, ali em Benfica.
E eu cresci dentro da igreja, né? Então, assim, eu já, toda aquela liturgia, né, da igreja eu já conhecia. Mas com 17 anos, né, 16, 17 anos, eu achava aquilo tudo muito chato. Porque naquela época era muito chato ser crente. 2 décadas atrás, né? Era muito chato. Não igual hoje, né? Hoje pro adolescente é muito, muito bacana, né? Tem muita coisa, né? Mas na minha época, que eu era adolescente, era muito chato. E a minha mãe, ela vinha de uma pegada da Assembleia de Deus. Então ela vinha com aquela raiz da Assembleia de Deus muito forte. Então lá em casa era assim, não podia usar calça comprida, não podia usar short, não podia pintar unha, batom, não podia nada disso. Então, assim, no colégio, eu, assim, era da turma ali, eu era crente. Eu realmente era crente. Quando chegava o frio, nossa, era horrível. Porque todo mundo, as meninas tudo de calça comprida e eu de saia até o joelho, uma meia que pegava, só parecia um tantinho assim, do joelho, né? Porque não podia, porque era crente. Porque a mamãe falava que se usasse uma calça comprida era pecado e ia para o inferno. Então a mamãe, ela tinha essa mentalidade, né? De lá de trás, que tudo era pecado, tudo era pecado. Então, assim, e aquilo ali, pra mim, que era adolescente, foi ficando muito ruim. Por quê? Porque eu vi um monte de meninas, minhas amigas, né, que usavam, e por que eu não podia usar? E eu falava, gente, mas não pode isso. E aquilo foi me dando uma revolta. Isso com quantos anos? Tinha 17. 17 anos. 17 anos. Aquilo eu fui ficando revoltada. Porque eu, além de ser crente, que já era, né, o pessoal caía em cima, porque era o Bíblia, era o diferente, aquela coisa toda, ainda tinha o porém, né, a questão de você não poder usar nada. Aquilo eu fui ficando revoltada com a igreja. Eu fui ficando revoltada com a igreja. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu falei, cara, vou fazer 18 anos, eu vou sair fora. E quando eu fiz 18 anos, aí eu saí fora. Eu falei, eu não volto mais pra igreja. E aí, até então a gente morava aqui em Itaipava, e aí a gente foi morar na Lajinha. E lá onde, né, eu moro até hoje, lá, né, no mesmo lugar, e lá ficou muito mais difícil pra mamãe ir na igreja. Ali pra mim foi um prato cheio. Eu falei que, nossa, mas é de Deus isso. É de Deus, né? É livramento, é de Deus. Eu falei, não vou mais. Não, aí não fui, eu achei aquilo maravilhoso. Aí eu comecei a fazer o quê? Eu falei, vou estudar de noite. Falei, que maravilha. Já tô com 18 anos, vou estudar de noite. E fui, falei com a mamãe, falei, mãe, vou estudar de noite, não quero mais estudar de manhã. Ali foi a porta de entrada que Satanás, assim, ele ofereceu tudo. E ele foi oferecendo tudo. Pensa, uma menina que vinha, foi criada na igreja, não tinha referência, não tinha uma estrutura emocional, psicológica, já caí num colégio à noite. E ali, eu me lembro quando eu fui estudar à noite ali no Cândido, a minha irmã falou assim, olha, não quero que você se misture. E foi citando o nome da lista das pessoas, né? Fulano, 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 fulano. E aí eu falei assim, tá bom, né? Não conhecia ninguém. Eu falei, tá bom. Quando eu cheguei no colégio, que eu vi que aquela lista era os descolados do colégio, eu falei, mas por que não quer que eu me misture com esse pessoal? Esse pessoal é um pessoal bacana,
maneiro. Eu falei, por quê? Mas aí depois eu fui entender o que minha irmã falou. Porque esse pessoal descolado, esse pessoal bacana, era o pessoal que usava droga. E eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. Eu tinha uma depressão muito grande. E isso ali foi a porta de entrada que Satanás usou para mim ir para o mundo das drogas. E aí eu comecei a usar, né? A pessoa vai te induz, vai te induzindo. E aí a primeira coisa que me ofereceram foram a maconha. E aí eu fui ali, fumei a maconha ali, o cigarrinho. E aí a menina falou assim, e aí, deu onda? E eu falei assim, deu? Mas não tinha dado nada, eu não sabia nem como é que era aquilo. Mas você não apresentou nenhuma reação contrária quando ela te ofereceu? Você já aceitou de cara? Assim? Aceitei de cara, porque eu Mas você sabia o que era? Ela falou que era maconha, né? Mas o que eu queria? Eu queria ser aceita. Mas você tinha instrução sobre maconha? Não tinha nada. Não tinha nada. Lá em casa a mamãe ela não falava nada. É só não pode, é pecado? Só não pode, é pecado. Então tudo que eu aprendi na vida. E aí ela falou assim, a menina falou assim, você quer fumar, tal, não sei o quê. E aí eu era a única ali que nunca tinha fumado nada ali. E aí fui e fumei. E ela falou assim, e aí, deu onda? Eu falei, deu? Não tinha dado nada. Passou uns dias depois, o pessoal viciado, foram tudo de novo. Aí me chamaram. Aí eu falei, eu tenho que ir de novo, porque não... Eu falei, pô, que não deu onda nenhuma, né? Que onda é essa que estão falando que eu não senti nada? Aí eu fui a segunda vez. Aí fui lá e fumei. Também não vi nada ali diferente. Na terceira vez, na quarta vez, é que eu fui sentir a tal da onda que eles falavam que estava sentindo. E aquilo ali, a princípio eu fiquei, caraca, que é isso? Que é isso? Mas depois você acostuma. Depois você vai acostumando com aquilo ali. E aí, tu tá no meio daquele pessoal descolado, tu já faz parte do grupo, do bando ali, dos descolados. Só que, pra gente que estava naquele grupo, eram os descolados. Mas quem via de fora, não era. Quem olhava de fora, falava assim, caraca, lá, um bando de drogados. Mas pra mim tava valendo, porque o que eu queria era ser descolado. Eu queria ser aceita. Não importava qual era a tribo, eu queria ser aceita. Porque essa minha carência, né, de ser aceita era muito mais alta. Falava muito mais alto. E assim foi. E foi durante muitos anos. Deixa eu pegar um gancho aqui. Você pode ser aceita. Por que você apresentava alguma rejeição? Você falou que cresceu na igreja, né? Vamos dizer assim. Cresceu no evangelho. Pelo menos no evangelho que se conhecia na época, né? E aí você não se encaixava naquilo que você ouvia na igreja, na forma que a igreja pensava, você não se encaixava, não se achava que não se sentia aceita na igreja? Não me sentia aceita na igreja. Mas por quê? Você debatia com as pessoas que... Não, eu era uma adolescente muito quieta na minha, mas assim, eu sempre, igual a gente conversa muito, né? Então assim, tinha muita coisa, esse negócio mesmo, de que eu não aceitava, de que, poxa, por que se eu usasse uma calça, por que aquilo era pecado? Por que eu ia para o inferno se eu usasse uma calça comprida? Se eu usasse um batom, por que aquilo era pecado? Por que se eu usasse então o combo, né? O batom, o brinco, o anel e a calça, já ia direto? Eu falei, não faz sentido isso. Você tinha dúvidas, mas não tinha resposta? Não tinha resposta. Porque naquela época não tinha.
Igual hoje, tem célula, tem estudo. Naquela época não tinha nada. Eu me lembro que eu estava na igreja, né, nessa época, e botaram um filme pra gente ver. O nome do filme era Inferno em Chamas. É um filme muito antigo. Hoje em dia, até uns tempos atrás eu procurei no YouTube ver se eu achava. Nossa, é uma coisa horrível. Se comparado com o que a gente tem hoje, é muito arcaico aquilo. Mas assim, pensa, pra gente lá atrás, aquela garotada ali de 12, 15, 16 anos, aquilo ali era um filme de terror. E era aquilo ali, sabe? Não tinha muito essa coisa de você explicar, de você falar, não tinha muito isso. Então assim, então eu não conseguia me ver dentro da igreja. Não conseguia pegar e olhar e falar, cara, não me encaixo nisso aqui. Eu tenho que procurar alguma coisa para me encaixar, pra mim ir. E aí, né, Satanás vendo isso, fala, vou te levar pra cá, porque... E fui, fiquei muitos anos, né, pessoal que me conhece aí, né, muitos anos. Então, e aí nesse mundo, tipo, você sai de um mundo que aparentemente você não é aceito, ou pelo menos não se sentia aceito, porque as suas perguntas, suas indagações eram maiores do que suas respostas, né? Sim. Aí você vai para um mundo que te aceitou. Não um mundo, né, mas uma realidade, né, que te aceitou. Agora a gente tem o costume de falar assim, quando a pessoa se converte, aí a pessoa às vezes bebia muito, aí a pessoa fala assim, porque daquelas pessoas que eu achava que eram meus amigos, não eram amigos, mas é a realidade deles, né? É a realidade deles. Então, assim, o que eles têm de bom, eles te oferecem. Pelo menos o que eles achavam que era bom para eles, te ofereceram. Então você entrou de cabeça porque se sentiu aceita, né? Sim. Mas aí, beleza, hoje você está no evangelho, não está mais nas drogas. Então, o que te fez sair do meio das drogas? Porque se você se sentiu aceita num lugar, que era o mundo das drogas, lá você estava aparentemente muito bem. Quando você começou a sentir a necessidade de alguma coisa a mais, um vazio, então, começou a notar que aquilo na verdade estava te fazendo mal e não bem. Na verdade, o que aconteceu? Aí veio um combo, aquilo veio tudo, né? Veio droga, veio bebida, veio tudo. Então, assim, tudo que Satanás oferecia... Quando eu te conheci, tu era muito doido. Eu agarrava com força, com força mesmo. E assim, e aí, mas aquilo, aquela sementinha que foi plantada quando eu era criança, ali na igreja, aquela sementinha ficou. Por isso que eu falo, é muito importante os pais levar a criança para a igreja, para o culto, para a escolinha dominical, para a célula, porque aquela sementinha ali que é falada na igreja, uma hora ela vai germinar. E assim foi comigo. A mamãe, né, começou a orar, porque era ladeira abaixo. E ela começou a orar, e ela orava, porque assim, eu saía na sexta-feira à noite e só chegava na segunda-feira de manhã. Olha só. Então eu passava... Com quantos anos isso? Aí eu já tinha 20 e poucos. Mais de 3 anos nessa vida. Muito mais. 22, 20, 25, 24, 25. E eu vinha nessa pegada. Saía sexta-feira, então tipo assim, tinha uma festa na casa de alguém para ir. Dali eu ia para aquela festa e dali já acabava tarde, ou ficava por lá mesmo até amanhecer o dia, no outro dia já ia para casa de outra pessoa, era assim. Então eu só chegava em casa na segunda-feira, de manhã. E tava ruim, o negócio tava ruim. E a mamãe, ela começava a orar, ela começava a pedir, e ela ia nas igrejas, começava a pedir. E muita gente orou por mim. Eu não tenho ideia, mas muita gente orou.
E começou a orar, começou a pedir, começou a clamar. E eu me lembro que uma vez ela falou comigo assim, que ela tinha ido lá na igreja do pastor Roberto, na comunidade, e ela falou assim, depois ela me contando, né? Isso depois que eu já estava convertida, né? Que ela contou. E ela falou comigo assim, porque quando ela ia lá, o pastor Roberto, né, falou com ela, falou assim, olha, não se preocupe, porque Deus já está trabalhando na vida dela. E como que Deus começou a trabalhar? Para mim sair daquele mundo que eu estava. Porque até então aquele mundo para mim era muito bom. E aí o Espírito Santo começou a trabalhar na minha mente. Ele começou a trabalhar na mente. No sentido de que eu comecei a falar assim, eu ia com a galera lá, né, pra gente usar lá, fumar maconha lá. E aí quando eu tava naquela onda da droga ali, o Espírito Santo começava a trabalhar na minha mente, porque eu falava assim, caraca, eu ficava assim, e se eu for presa? E se eu for presa? Como é que vai ser isso? E se minha mãe, se eu for presa, que desgosto maior que eu vou dar, porque já tô, né? Já tô numa vida, né? Que ela já não tá muito satisfeita. Se eu for presa, então lascou. Aí eu falei, meu Deus, e foi assim. E o Espírito Santo foi trabalhando assim, no convencimento, porque é ele que convence o homem. Não é qualquer um podia falar comigo, não ia me convencer, mas o Espírito Santo sabe exatamente aonde ele vai trabalhar, como ele vai trabalhar. E ele começou a trabalhar nesse sentido, no convencimento. E cada vez que eu ia com a galerinha para fumar, entendeu? Ele começava a trabalhar. Olha sua mãe, olha que desgosto que você vai dar para sua mãe. Olha sua mãe, só havia assim, sua mãe. Até que chegou uma hora que o pessoal tava indo e eu não ia mais. Amém. E aí o pessoal falava assim, mas você não vai? Eu falava assim, não, hoje não. Não, e hoje eu tenho que ir em casa, eu tenho que chegar mais cedo, ter um trabalho do colégio, não sei o quê. E comecei a dar desculpa para aquela galera que, né, que eu vivia ali no meio deles. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu comecei a ficar com medo. Depois do convencimento, aí o Espírito Santo veio com medo. O temor, né? O temor. Ele veio. Eu falei, cara, não posso. Aí eu falava, não posso mais isso. Eu não posso mais fazer isso. Não posso mais. Aleluia. E aí ele foi trabalhando. E aí, depois... Aí como que eu saí de vez? De vez mesmo. Quando o Lucas nasceu. Porque ele foi o divisor de águas. Porque a Andréia antes dele era uma, a Andréia depois é outra. Deixa eu só pegar um gancho aqui, falar principalmente para as mães, né? O espírito, eu cito no meu espírito aqui, mães com filhos em situações que aos olhos humanos, né, estão perdidos. O espírito traz no meu espírito aqui, não com respeito a drogas, mas com respeito a outras áreas, né, principalmente do homossexualismo, ou como dizem, né, homossexualidade. Então foi o que o Espírito está ministrando sobre a vida da Andréia, que continue intercedendo, ou comece a interceder por essa vida, e não viva por aquilo que os teus olhos estão te mostrando. Porque enquanto a mãe da Andréia orava pela Andréia, o Espírito convencia dentro do Espírito da Andréia a uma mudança, a uma transformação. Sim. Bendito seja o nome do Senhor. Então você que é mãe, eu sinto no meu espírito isso. Né? Mães que estão tendo filhos aí, talvez seja para as drogas também. Né? Mas que aos seus olhos, acabou. Né? Perdeu. Não perdeu. Como a André também disse aqui. Eu disse anteontem para uma mãe. Eu falei assim, você ensinou, ela está com os filhos também, com alguns problemas com os filhos.
Eu falei com ela assim, mas você ensinou o evangelho para eles? Pelo menos até a idade que eles têm e a capacidade que eles têm de entender o evangelho? Ela falou assim, sim, Marcelo, eu ensinei. Eu falei, então, a palavra diz que o evangelho é como fermento. Depois que é colocado na massa, não tem como tirar. Então, se eles foram, no bom sentido da palavra, infectados com o fermento, que é o evangelho, no tempo certo o evangelho vai produzir resultado e eles voltam. E a Andréia agora está compartilhando aqui, não sei se ela está me ouvindo aí, me vendo. Então a Andréia está corroborando com o que eu disse para ela aqui. O evangelho está, né, trabalhando ali no interior dela, o Espírito Santo. Continua intercedendo. Não estipule uma forma do Senhor trazer de volta. Pode ser filhos, pode ser um esposo, uma esposa, enfim. Uma situação que aparentemente aos seus olhos seja ao contrário. Não ore, querido, especificando uma fórmula. Né? Só peça ao Senhor, Senhor, segundo o teu agir, segundo a tua sabedoria, segundo o teu poder, porque com uns é convencimento, né? Como foi no seu caso, começou a gerar temor, né? Consciência. Outros é um vazio, né? Outros é uma tristeza. Então o Espírito Santo vai trabalhando de acordo com cada pessoa, porque cada ser humano é um ser humano. Mas comece ou continue intercedendo. Não dê, olha só, trocadilho, não dê ouvidos aos seus olhos. Dê crédito à palavra do Senhor, à intercessão. Muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Sim. Né? Então continue orando ao Senhor. Eu sinto no meu espírito que ele deixar isso aqui. E aí Ló chegou, né? Aí a sua vida começou a ser transformada de uma forma mais profunda. Mais profunda. Então, assim, ele veio, né? E eu e o Rodrigo, né? A gente era dessa mesma época, né? Dessa mesma pegada, né? De sair para baile. Pedro do Rio, então, a gente era quase que sócio. Vivia tudo quanto era baile, a gente estava em Pedro do Rio. Então, assim, e a gente ficava, né? Acabou que a gente ficou junto. Eu e o Rodrigo, a gente ficou junto. E assim, igual, né, o pastor Marcelo tá falando, não desista. Não desista. Porque aos olhos das pessoas, eu era um caso perdido. Eu era um caso perdido. Olha, eu me lembro até hoje. Eu me lembro que eu estava passando na rua e isso nunca mais eu esqueci. E como eu disse, né? Eu queria ser aceita, não importava como. Mas eu acho que ali o Espírito Santo começou a trabalhar. Porque uma vez eu passei na rua e teve uma pessoa que falou, eu ouvi, a pessoa falou com uma outra pessoa e ela falou assim, olha, aquela menina ali é mó drogada, já vai caminhar drogada. E eu escutei. E aquilo ali foi como uma faca, sabe assim, sabe? Entrando assim na minha alma mesmo, porque até então eu era, mas você ouvir uma pessoa que você nem sabe quem é falar, aquilo ali entrou assim, e eu falei, eu não sou. É porque você estava nesse mundo para ser aceita, né? Havia essa aceita. necessidade de ser aceita, não é nem pelas drogas em si, mas né, aquela sensação de se sentir no contexto. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, não. Eu falei, eu não sou. E aí, passou. Aí, continuei, né, naquela vida. E aí, quando que mudou? Quando que eu comecei, né, o Espírito Santo começou a falar, começou a trabalhar? Antes, né? Porque mesmo eu estando naquele mundo, eu falava, o dia que eu tiver um filho, eu não vou mais ficar nesse mundo. Porque eu tenho que dar um exemplo. Como é que eu vou ter um filho e ele vai olhar para mim e eu ser uma drogada? Eu falei, não pode, eu não posso isso. E aí, eu descobri que estava grávida do Lucas. Ele já tinha 3 meses. Já tinha 3 meses que eu estava grávida e eu não sabia. E aí, quando descobri, que aí eu fiz o exame de sangue e tal, aquela coisa toda, aí eu falei com o Rodrigo, né? Eu falei, olha,
Eu sou mais velha, né, que você. Se você não quiser me assumir, beleza, mas a criança vai ter que assumir. A criança vai ter que assumir a criança. E aí tá, e aí ele ficou feliz da vida, né? Engraçado que a ficha caiu nele primeiro. Porque até então eu descobri que eu estava grávida, mas eu falei assim, caraca, acabou meu mundo. Mas você queria ser mãe e quando você descobriu que era... Não, eu nunca quis ser mãe. Nunca quis. E aí, quando eu descobri, eu falei, agora acabou meu mundo. Como é que eu vou pros bailes? Como é que eu vou pras festas? Fez churrascada? Acabou. Como é que eu faço agora? Aí, Rodrigo caiu a ficha rapidamente, ele quis já reformar lá os cômodos lá em casa, porque ia ser pai, que não sei o quê, e eu naquela coisa, tipo assim, e agora? Perdi minha liberdade. E como é que eu faço agora? Me lembro que vim fazer o exame aqui, né, no Shopping Boa Vista, aí cheguei lá, fui pegar o resultado do sangue, né? Peguei, sentei ali no Shopping Boa Vista ali, peguei um cigarro, tô fumando cigarro, grávida, e fumava cigarro. E aí fumava, e na hora que eu olhei assim, positivo, eu falei, não é possível, não é possível. E aquilo ali foi. Eu falei, Jesus, e agora? Não falei Jesus. Não falei Jesus. Não falei Jesus, não. Eu falei, caraca, e agora? Aí tá. Aí vai eu pra casa, né? Já tava grávida e tal, e aí tu começa a pensar mil coisas. Vai pensando mil coisas. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Mal sabia que o Espírito Santo já estava trabalhando ali, e aquela coisa toda. Tive uma gravidez super tranquila, super tranquila. No final da gravidez, o que a gente faz, né, todo o preventivo, né, fui fazer lá os últimos exames, né, e aí deu que o cordão umbilical estava enrolado no pescoço dele e não podia ser um parto normal, tinha que ser cesárea. E aí, para fazer cesárea, naquela época, era R$ 1.500. Eu não tinha todo esse dinheiro. Fui pedir, né, a minha antiga patroa, cheguei lá, ela falou que não podia me dar esse dinheiro. A mamãe começou a orar. De novo a mãe orando. Então assim, a minha mãe, ela era uma intercessora. E eu cresci vendo isso lá em casa. E ela orava, tudo ela orava. E ela falava assim, minha filha, vou orar, Deus vai entrar com providência nisso aí. E ela começou a orar, e assim, e eu vi muitos milagres por causa da oração dela. De novo, volto a falar, não, ainda que os seus olhos estão vendo que é impossível uma situação, creia, porque o Senhor trabalha no impossível. Amém, aleluia. No impossível. E a esfera dele é o campo do impossível. Né? A esfera é no campo do impossível. Aleluia. Porque, olha, o Lucas, ele estava com o cordão umbilical todo enrolado no pescoço. Eu não consegui o dinheiro para poder fazer a cesárea. E minha mãe começou a orar, interceder. Eu, sinceramente, não acreditava, não cria. Quando foi na última ultrassonografia que eu fui lá fazer, a médica olhou, ela falou assim, mãe, o cordão umbilical está totalmente desenrolado do pescoço do seu filho. Glória a Jesus. Ali eu vi a mão do Senhor, através da oração da minha mãe. A oração, ela tem muito poder.
ainda mais o oração de mãe, então, tem muito poder. E começou, né? Então, assim, ele começou e foi bem, foi um parto super tranquilo. Olha, o meu parto, olha, o Senhor parou aquele hospital. Um dia antes, eu fui lá no pastor Roberto, porque eu era aquelas pessoas que corria nas igrejas atrás de profecia. Gostava da profecia. E eu fui lá, e quando eu fui lá no pastor Roberto, e a irmã orou, e ela, quando ela orou para mim, ela falou assim, olha, você vai ter um parto, o Senhor está preparando tudo. Aleluia. E aí, naquela noite ali, o Senhor tinha me dado um sonho. Eu via eu deitado naquela mesa ali para ter o filho, né, para ter o parto, e eu via um monte de gente, tudo de branco em volta de mim. Para vocês terem uma ideia, aí passou, quando chegou na hora de ter, né, da criança nascer, eu peguei e fui para o hospital. Quando eu cheguei lá, vocês acreditam que não chegou mais ninguém para ter filho? O Senhor parou a maternidade. Cumpriu-se o sonho. Cumpriu-se aquilo que o Senhor tinha me mostrado. Todos os enfermeiros, os médicos, olha, só ficou eu e os médicos tudo ali. E foi assim, algo assim tão normal, tão espontâneo. E eles começaram a brincar e falavam assim, vai nascer com quantos quilos? Ah, olha, eu vou postar que vai nascer com tantos, que não sei o quê. E assim, me deixando super tranquilo. O Senhor preparou tudo. O Senhor prepara tudo. Tudo. Ainda que os seus olhos possam ver, não, eu acho que não vai dar, eu acho que isso não vai acontecer. O Senhor está preparando Amém. tudo. Aleluia. Não desista. Não desista. O Senhor está Aleluia. preparando tudo. Glória a Jesus. Interessante, André, que você vê, é o que eu sempre digo, o Senhor tem sua forma de agir. Porque a forma que ele usou, ele pode fazer o que ele quer, né, da forma que ele quiser, mas a forma que ele usou para te trazer de volta para a presença dele, porque você já era dele. Nós já conversamos algumas vezes, né? E o Senhor já falou contigo pelo menos 2 vezes, que você é dele desde o ventre. Desde o ventre. Desde o ventre. E assim, é interessante porque o Senhor não abre mão, cara. Não. Ele não abre mão. Eu vou usar essa expressão, talvez não tenha nem muito uma base bíblica, mas o Senhor te dá um tempo para você entender, cara, que nada é como Ele. Entende? Por isso que eu te perguntei se você tinha alguma, se você teve, não sei se eu cheguei a te perguntar, se você teve alguma experiência com o Senhor, porque uma coisa é ter experiência com a igreja, uma coisa é ter experiência com os irmãos, né, se sentir bem naquele lugar, e outra coisa é ter uma experiência com o Criador, Sim. com o Eterno. E assim, nós sabemos que a experiência ela marca, né? É como se fosse um selo, né? Você é selado depois dessa experiência. Então você vê, o Senhor ele colocou dentro de você algo que você não queria para te trazer de volta. E hoje eu tenho certeza que você é grato a Ele. Sim. Né? Um dia eu vou estar falando sobre isso, que eu também não queria ser pai. E assim, eu sou uma pessoa antes e depois de ser pai. E assim, então, você falou uma coisa interessante também aí, que como o Senhor trabalha, porque você recorreu ao dinheiro, né? Porque foi a proposta de R$1.000 e poucos. Estamos falando de, sei lá, quase 20 anos atrás, né? R$1.500 naquela época não era R$1.500 que é hoje em dia. Não, um valor muito era alto. Muito alto. Dinheiro. Mas foi uma forma do Senhor te colocar um impossível. Para você buscar o Deus do impossível. Né? E através disso ter uma experiência. Mas você me contou também, você chegou a me contar que, mesmo depois do nascimento dele, com esse milagre, essa intervenção do Senhor no nascimento, você me contou que ele teve problemas depois de nascido, né? Que era não se alimentar. Então, aí ele nasceu e foi tranquilo até os 6 meses. Até os 6 meses ele foi uma criança normal, né? Então, assim, depois
de 6 meses, que a gente começa a dar a papinha, né, o alimento sólido, eu comecei, né, toda aquela recomendação, né, que o pediatra dá e tal, e comecei. Só que ele não aceitava. Até então, eu achava que era normal, porque, né, a criança está saindo da mamadeira, indo para o alimento sólido, é normal, é compreensível da criança não querer aceitar de cara. Beleza. Só que o Lucas não, ele passou 8 meses, 1 ano, e ele não comia, ele rejeitava. Depois ele estava com 1 ano e meio, 2, ele continuava não comendo. Ele só mamava quando dormia. E aí eu achava aquilo estranho. Então, por quê? Já tinha levado no médico, no pediatra, e ele não comia. E os pediatras falavam assim, mãe, ele é normal, seu filho é normal. Mas a gente sabe que não é normal. A mãe sabe que tem algo errado. E aí eu levava em tudo quanto era igreja, missionários. Fala assim, tem um missionário lá que revela. Eu estava lá. Estava lá. Só que o que aconteceu? Quando eu era solteira, o Senhor, ele me deu um sonho que eu descia a rua lá da minha mãe com uma criança no colo, e essa criança aparentemente era normal, só que dependia de mim para essa criança ficar boa. E aí depois eu fui entender que essa criança era o Lucas. E aí depois, né, de tanta igreja e tal, e não tinha resposta, porque o Senhor queria que eu fizesse, que eu orasse, era algo comigo. Então assim, aí eu fui e quando o Lucas ia fazer 3 anos, aí eu vim para a igreja metodista aqui em Itaipava, né, que era aqui na Estrada das Arcas, porque eu já né, frequentava ali antes, foi nessa época que a gente se conheceu, né, ali, e aí eu me lembro que o pastor Marcos, ele pregou e ele falou assim, Deus sabe de tudo, Deus, ele vê tudo. Só que Deus, ele vai esperar até o momento que você abrir a boca. Se você que está vendo aí do outro lado, você está com algum problema e já está há anos esse problema, e você fica assim, mas o Senhor está vendo, o Senhor sabe, o Senhor está esperando você abrir a sua boca e clamar. Enquanto você não se posicionar, enquanto você não abrir a sua boca, o Senhor não vai mover. Ei. Não vai mover. Ele está esperando você abrir a sua boca. Aleluia. Clame ao Senhor por essa situação, porque Ele vai mover, mas Ele está esperando você se posicionar. Então, quando eu entendi, quando o pastor Marcos falou, né, que precisava eu abrir minha boca, ali eu entendi. Ali eu entendi. Quando eu cheguei em casa, eu botei ele lá no berço, lá, ele dormiu, dei a mamadeira, que ele só mamava dormindo. Ali eu ajoelhei e ali eu comecei a pedir ao Senhor. Eu falo que eu não orei, eu conversei com Deus. Porque nessa época eu não era crente, assim, não, né, crente que eu falo assim. Não era nascida de novo. Não era nascida de novo, não tinha batizado, não tinha aceitado Jesus, nada disso.
E aí eu peguei, eu ajoelhei e eu falei, Deus, tu sabe que eu sou pecadora. Tu sabe, tu conhece os meus erros, os meus pecados. E eu falei, eu tenho muito, e erro muito, mas eu te peço como mãe. Se tem algo nessa criança de físico ou espiritual, eu sei que tu pode libertar, tu pode curar. E quando foi 2 dias depois, eu acho, eu estava deitada assim na cama, dormindo, isso já era quase de manhãzinha, eu vi um demônio pequenininho, cinza, em cima de mim me enforcando. E ele olhava para mim e falava assim, você está me desafiando? E eu falei assim, e eu acordei assim, apavorada, eu falei assim, eu não estou desafiando ninguém, estou desafiando quem? Mal sabia que realmente eu estava desafiando, que aquela minha oração estava assim. Estava se posicionando. Estava me posicionando. Aleluia. Então eu estava desafiando sim. E aí passou, depois que eu fiz aquela oração, quando foi uns 3 dias depois, eu estava na cozinha lá em casa e eu ouvi nitidamente, o Espírito Santo falou comigo assim, faça uma comida bem molinha e dá para ele. E aí, eu podia ter duvidado, mas eu fui lá, eu fiz um macarrãozinho, botei o caldinho de feijão e falei, filhinho, vem cá, senta aqui, vamos comer. E ali ele comeu, ele comeu tudo. E aí, a partir dali, ele ia fazer 3 anos e ele começou a comer. Ai, Jesus. E ele tá aí, ele come. Hoje come até demais, né? Hoje come até hoje demais. A boca. Hoje come só besteira. E Glória tá aí Jesus. com 17 anos. Glória a Jesus. Então assim, o Senhor faz. O Senhor faz. Santo é o teu nome, Senhor. Só que a gente precisa se posicionar. Não adianta. Porque aquilo que é pra gente fazer, o Senhor não vai fazer. André, no domingo aqui, na direção do culto, era o meu irmão que estava dirigindo o culto. E quando eu ponho alguém para dirigir o culto, eu dou liberdade e deixo, né? E nesse domingo que passou, um amigo que veio pregar também. Então, tipo assim, eu ia ficar só na cadeira, só desfrutando e recebendo ali. E na hora que eu senti um fogo me consumindo e eu falei assim, eu tenho que falar algo, o Senhor me deu uma revelação. E eu peguei o microfone, estamos passando uma luta com a nossa irmã, né? Luta, né? Não derrota, luta. Estamos guerreando. E assim, o Senhor me levou, cara, a mesma coisa que você está falando aí, eu falei para a igreja. Tem um texto de Gênesis, não sei se Gênesis agora 19, 18, uma coisa assim. É Gênesis 18. Gênesis 18, quando o Eterno ele envia 3 anjos, e cada um com uma missão. Um anjo para anunciar o nascimento de Isaac, e os outros 2 anjos, um anjo para destruir Sodoma e outro anjo para destruir Gomorra. E o Senhor vai, como diz a palavra, que ele não faz nada antes de revelar os seus santos, os profetas. E o Senhor vai e compartilha com Abraão o que ele vai fazer. Ele fala assim, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Uhum. E aí Abraão poderia ter ficado muito bem. Por quê? Abraão, em primeiro lugar, ele recebe a promessa. Você vai ser pai de um filho. Né? E depois o Senhor compartilha com ele. E agora você vai ser pai de um filho. Né? Não sei se o Senhor tinha falado que seria Isaac, mas vai ser pai de um filho. E agora eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Então, se Abraão é um homem conformado, vou dizer assim, porque Abraão é crente, né? Abraão é o pai da fé. Se Abraão fosse um crente conformado, Abraão falasse assim, pô, tá bom pra caramba. Recebi minha vitória, que é o nascimento do meu filho, que sempre quis ser pai, e essa é a promessa, porque depois ele vai meter o pé pelas mãos, vai ter Ismael, enfim. Então vai ficar, pô, tô de boa, cara. Mas olha que coisa interessante, o nome de Abraão significa pai de nações.
Então, há uma promessa. Para mim ser pai de nações, eu preciso ter filho. Eu recebo a promessa. Tu vai ser pai de Isaac. Vai cumprir-se o seu nome será verdadeiro, você vai ser pai de nações. Mas ao mesmo tempo o Senhor fala assim, mas eu vou destruir 2 nações, tá? Então o Senhor compartilhei aqui que Abraão vai se posicionar e vai começar a interceder ao Eterno, falando assim, não, mas se houver 50 justos naquele lugar, o poder da intercessão, o poder do posicionamento, o poder de estar exercendo a autoridade, você como mãe está exercendo a autoridade sobre o seu filho. Então Abraão começa assim, mas se houver 50 justos lá, Senhor, o Senhor destruiria as cidades? Aí o Eterno fala assim, não, por amor dos 50 não destruiria. E ele começa, então ele pensa assim, né? Pela ciência da palavra, então não há 50. E se houvesse 40, então ele vai caindo, de forma que chega até 10, o Eterno sai da presença dele ali. Mas o que é interessante, eu compartilhei aqui, que isso não pode acontecer. Como pode um mortal questionar uma ordem do Criador? Eu vou destruir, e ele se posiciona como se fosse assim, usando uma ilustração, o Eterno indo para destruir Sodoma e Gomorra, ele para na frente do Todo-Poderoso e fala assim, o Senhor não vai fazer isso. O Senhor não pode fazer isso. E por que o Eterno não fulminou Abraão ali na mesma hora? Porque Abraão significa pai de nações. Ele estava exercendo o seu papel de pai. Eu sou pai de nações, estou intercedendo pelas nações, é pelos meus filhos. Sim. Eu estou me posicionando. E eu falei assim, nós precisamos nos posicionar. Acabou. Na verdade, nunca houve essa história de que o Eterno faz tudo. Nunca houve, cara. Nunca houve. O Senhor está esperando posicionamento. O que eu creio que está acontecendo na nossa nação aqui é posicionamento de intercessores que não aceitavam o que os olhos mostravam. Ah, não tem mais jeito no Brasil, não. Corrupção, acabou, não tem mais jeito, não. E os intercessores falam, não, nós somos intercessores, então vamos exercer o papel de intercessor, nós vamos interceder pela nossa nação. Assim como Abraão. E o Senhor não leva em conta isso. Essa ignorância, não, você está se opondo a uma ordem minha que eu vou destruir Sodoma e Gomorra? Então note que o Senhor ele sai da presença de Abraão, mas não repreende Abraão. Porque Abraão está exercendo o seu papel de pai. Você como mãe, pai, enfim, marido, esposa, exerça a sua autoridade, o seu papel, cara. Em nome de Jesus. Eu falei aqui também, nós não podemos dar ouvidos a não ser aquele que tem poder de falar até com mortos. Então continue crendo, se você tem uma palavra, você me ensinou isso, lembra? Se você aos teus olhos tudo está perdido, lembre das promessas que o Senhor fez. Há alguma promessa sobre seus filhos, sobre seu casamento, sobre sua igreja, sobre sua empresa? Há uma promessa? Há uma palavra que o Senhor liberou lá atrás? Que seria contigo, que faria, que vai fazer? Se há, se agarra essa palavra. E como nós estamos fazendo aqui, ó, né, puxe as mangas e comece, né, de joelhos, cara. Vamos interceder. Vamos colocar na presença do Senhor essa situação. E é o que nós estamos fazendo aqui. No domingo nós falamos a mesma coisa que você está falando aqui. Exercer o seu papel. Vamos interceder. Vamos levantar um clamor. Não há impossíveis, cara. Na verdade, o possível é conosco, mas o impossível é com Ele. Porque no campo do possível, é a gente que vai atuar. Porque Ele não divide a glória dele. Agora, quando você olha, igual eu era um caso perdido. Olhando assim para mim, lá atrás, eu era um caso perdido. Quando você chegou na igreja, as pessoas te olhavam diferente, né? Porque todo mundo sabe um pouco, né? Não sei se todo mundo, mas as pessoas conheciam um pouco do seu testemunho. Doidona, aquelas coisas, e as pessoas não estavam muito acostumadas com isso, não queriam ter trabalho, né? Não queria. Mas assim, por que eu já conheço, né, o Marcelo, né, o pastor Marcelo, já há muitos anos, a gente conhece há muitos anos. E a gente era ali da Metodista Ipava. E assim, quando eu fui para ali, que eu comecei a frequentar ali, eu achei muito, para mim foi a igreja assim que eu achei que era uma igreja que cabia no meu jeito. Porque todas as igrejas que eu ia, eu achava que o pessoal era muito santo. E dentro daquela minha condição que eu me encontrava, eu falei, não existe igreja para mim. Não tem igreja para mim, porque é todo mundo santo. Como que eu vou entrar lá dentro, pecadora, daquele jeito? Aí quando eu chego lá na igreja, aí eu encontro com o Marcelo. Marcelo daquele jeito lá. Gente. Daquele jeito. Olha, um cabelo assim, loiro, cheio de corrente, cheio de piercing, cheio de coisa.
Eu olhei aquilo e falei, gente, essa igreja é muito moderna. E eu já era crente, tá? Só pra, né, fixar aqui, eu já era crente. Essa igreja é muito moderna, mas eu falei, vou ficando por aqui, porque eu achei, assim, ele, de toda a igreja, ele foi o que me chamou a atenção. Então, assim, o Senhor colocou ele ali, do jeito que ele era ali, já sendo um novo convertido, uma nova criatura em Cristo, mas o Senhor não mudou o jeito dele, para quê? Para que eu e outras pessoas que estavam chegando não tivesse aquele impacto que eu tive nas outras igrejas. Porque eu achava que não, né? E aí eu falei, Jesus, que coisa boa, né? Que igreja maravilhosa, né? Vou ficando por aqui mesmo. E ali o Senhor foi na segunda etapa, né? Foi trabalhando de um outro modo, de um outro jeito, e foi indo. E assim, e foi assim, maravilhoso, né? A gente ficou ali muito tempo, né? Muito tempo. É interessante que eu sou da forma que sou, não porque eu quero ser, né, filosofando aqui, mas eu me lembro que eu orava muito, cara, e falava assim, interessante que a Andréia, ela tinha uma necessidade de ser aceita, né? Eu nunca tive essa necessidade, não. Eu sempre fui assim, coisa doida, assim, quem quiser que me aceite, né? E assim, quando eu orei muito, cara, porque até o pastor Marcos Vinícius na época, ele falava assim, esse é meu evangelista de impacto. E ele falava que eu era evangelista de impacto, porque impactava, né? Quando me viam sempre... Impactava mesmo. Né? Para quem não conheceu ele, impactava. Estamos falando de 2 décadas atrás. Impactava. Então, quando 2022, né? Que hoje eu vejo crente que até eu, enfim. Às vezes eu me vejo nas lives, no Facebook, eu falo, será que esse cara é crente? Eu duvido que eu sou. Tô brincando. Há muito do reino aqui dentro. Né? Há muito do reino aqui dentro. E eu orei muito, cara. Falei, Senhor, por que eu não consigo ser igual a todo mundo? Porque todo mundo era, né, entre aspas, normal, um crente normal. E eu falei, cara, por que eu não sou igual a todo mundo? Porque o Senhor tinha um propósito diferente na minha vida. Sim. Né? O Senhor tem um chamado e um propósito na vida de cada um. Por isso que eu volto ao que eu falei aqui no começo. Né? O Senhor tem uma forma de trabalhar contigo. Eu sempre brinco aqui, na nossa igreja aqui, que aqui a forma é Cristo. E a fórmula é Cristo. Né? É Cristo que vai usar. Aqui eu não ensino e não influencio as pessoas a falarem da forma que eu falo, a se vestir da forma que eu me visto. E não que esteja errado isso, porque o Senhor chamou cada igreja para fazer um trabalho. Né? Uhum. Eu digo que o nosso ministério é um ministério diferente, porque se fosse igual, não precisaria ter o nosso ministério. Sim. Né? Já as outras igrejas estariam fazendo esse trabalho. Então o nosso ministério é um ministério que vai trabalhar com essa diferença, cada um na sua identidade. Sim. Então, assim, para a gente estar partindo para o final, eu me lembro que né, você cresceu no Senhor lá, passamos um tempo, e eu me lembro que você, por estar muito próximo a você, eu vi um crescimento espiritual na sua vida, mas muitos não reconheciam isso. Eu vi um crescimento espiritual, uma maturidade espiritual na vida dela, mas muitos não reconheciam. Nem você. Não, na época do estudo, lembra que eu falava contigo? Não, quando a gente estava ali, as pessoas não sim, não me reconheciam, sim, também não me reconheciam. E eu falava muito com o André, eu falei, não se preocupa. Lembra disso? Eu falava muito assim, não se preocupa, porque o Senhor está trabalhando no nosso caráter, trabalhando no nosso caráter espiritual, enfim. E depois nós nos separamos, né? E aí você foi para uma área, foi para uma outra área. E aí como é que está a tua vida hoje, André? A gente vai caminhando, né? Como, né, aquilo que eu falo, né? O escolhido não escolhe. O escolhido ele não escolhe. Então, assim, hoje eu não estou mais ali na Metodista Ipava. Fiquei ali, acho que 20 anos ali. E o interessante, né, que eu sempre falo isso. Eu, assim, mesmo quando eu não estava em igreja nenhuma, que eu não era crente, eu sabia que um dia eu ia voltar para os caminhos do Senhor. Não sabia como o Senhor ia fazer isso, como é que ia ser, mas no fundo eu sabia que eu era do Senhor e Ele ia me puxar de volta. E um dia eu falei assim com o Senhor assim, eu falei, Deus, eu não aceito a
Aí eu falei, Deus, aonde tu me colocar, eu quero uma igreja que tu vai me usar. Mas eu não aceito sair dessa igreja por ver coisa errada. Por ver o erro do meu irmão. Ver o erro do pastor. Eu aceito sim, sair daquela igreja, quando tu falar assim, teu tempo aqui acabou, agora eu vou te levar para outro lugar. E assim foi, e foi desse jeito. Eu fiquei ali esses 20 anos ali, ao longo desses 20 anos, vou te falar que quis sair, algumas vezes, quis sair exatamente por aquilo que eu tinha falado. Que não queria sair por ver erro do irmão, do pastor, do ministério e tal, queria sair. E toda vez que eu chegava numa igreja tal, que eu achava que aquela era a igreja maravilhosa, chegava lá a pregação, o Senhor falava comigo, eu falava, já entendi, vou voltar para lá. Não sai de lá. Não sai. E não saí. E eu saí dali, hoje eu estou na igreja metodista do Boa Esperança, né, do pastor Rodrigo. E eu saí daqui de Itaipava, e quando eu saí dali, ninguém entendeu nada. Porque as pessoas falaram assim, mas você está tantos anos aqui, mas e por que você vai sair? Eu falei, porque o tempo aqui acabou. Porque o Senhor falou que o meu tempo aqui acabou. E Ele vai me levar para outro lugar. Então assim, e o meu tempo acabou, não sabia para onde ia, e eu falei com o Senhor, Senhor, não sei para onde tu vai me levar, mas aonde for, aonde tu tem agora algo, né, para mim, eu quero esse sinal, porque o Marcelo, né, a gente sempre fala, né, eu sempre peço um sinal, eu sempre peço, Senhor, eu quero esse sinal aqui. Se tu tá no negócio, eu quero esse sinal aqui. E o Senhor dá. Amém. Ele te dá. Porque Ele ouve. E Ele, né, Ele te dá o sinal. E aí quando eu fui pra lá, pra igreja lá, né, do pastor Rodrigo, o Senhor me deu um sinal. E eu tô lá, né, já tem 4 anos, né, que eu tô lá. E é aquilo, né? Deus, ele não une pessoa. Deus, ele une propósito. Então, assim, dando continuidade na minha caminhada, no meu propósito, né? O Senhor me levou para lá. E lá eu faço parte da intercessão da igreja. E o Senhor tem feito grandes coisas naquele lugar. Glória a Jesus. Então, eu digo para você, o Senhor une propósito. Ele não une pessoas. Às vezes, o seu propósito, ele vai unir você a um lugar, a uma pessoa, porque o seu propósito vai ser complementar ao daquele lugar, daquela pessoa. E isso vai fazer com que os dois cresçam juntos. E interessante, finalizando, que é o que Romanos diz, né? Que as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, assim, como nós foi compartilhado aqui nessa noite, tanto o Senhor une propósitos, como o Senhor usa situações para que o propósito dele na vida da pessoa se cumpra. Provérbios diz, não sei se é qual Provérbios agora, diz assim, muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Eterno há de prevalecer. Ou seja, prevalece. Prevalece. André começou na igreja, né, como a história que ela contou aqui, decidiu sair por não ser aceita, né, pelo menos não se sentir, não significa que ela não era aceita, né, pela igreja, ela não se sentia diferente, mas o Senhor foi trabalhando a história dela até agora, né, para que o propósito dele permaneça, prevaleça sobre os propósitos que você tinha acerca de você mesmo, porque nossa vida não nos pertence, nós fomos comprados, né, e como eu falei aqui no começo, a intenção desse podcast, a minha vida, a nossa vida, a vida da Nelisa que está aqui nos bastidores,
e do Ló também, aqui nos abençoando, aqui nos instruindo e nos ajudando. A nossa vida não nos pertence. Nós fomos comprados para que o autor da vida seja conhecido. E ele está escrevendo em nós a história dele. Como foi dito aqui, né? Jesus achou Natanael, Filipe achou Natanael, achamos aquele. Então o Senhor nos acha e nos faz nos acharmos nele, né? Nos encontrarmos nele, porque ele é a nossa fonte. Nós somos completos, estamos completos quando estamos nele. E quando nós estamos nele, nós nos achamos até. Sim. E fazemos com que outras pessoas venham se achar nele também. E essa é a nossa missão. Porque o Senhor continua abençoando a sua vida. Amém. Você vai voltar aqui, a gente está falando sobre batalha espiritual. Você vai ver que coisa maravilhosa. Né? Uma coisa maravilhosa. Então eu quero que você deixe uma mensagem aí, embora você já deixou a mensagem do Senhor, uma reflexão, uma palavra final aí, agradecimentos também. Fique à vontade. Amém. Quero agradecer, né, Pastor Marcelo, e convidar, né, vocês que estão assistindo, venha, se ainda não vieram, venha conhecer, venha no culto aqui na igreja dele, é bênção. E a palavra que eu deixo é essa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e anda segundo o seu propósito. Aleluia. Amém. Que o Senhor te abençoe sua família, abençoe o Ló também. Que o Senhor abençoe você também. Como eu disse no começo, eu peço que você esteja compartilhando esse podcast, né? Ou essa live, como você preferir. Tem pessoas que não gostam muito de compartilhar enquanto está vendo. Então compartilhe agora. Né? Se você alcançar uma pessoa com essa mensagem que foi dita aqui, já valeu a sua vida durante esse dia. Tem um ditado que diz assim: se nós não vivemos para servir, não servimos para viver. Amém? Então que o Senhor abençoe a sua casa. Fique com essa palavra. O Senhor falou poderosamente aqui nesse podcast. Então esteja compartilhando também. No próximo sábado nós vamos estar aqui com o irmão Ziel, né? Pelo menos chamamos ele de Ziel, não sei se esse é o nome dele. Mas será benção. Continue orando por nós, pela minha vida, pelo nosso ministério também. Que o Senhor abençoe todos vocês. Em nome de Jesus.